Saudamos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar na presença de Deus, adorando o nosso Senhor. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia. Eu quero ler o primeiro versículo, está no tema Josué capítulo 6, versículo 10. E depois eu quero ler ao livro do evangelista São Mateus, capítulo 16. E diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Amém? Amém. Agora abra sua Bíblia no livro do evangelista São Mateus, capítulo 16. O Senhor Jesus fez uma promessa à igreja, representada na pessoa de Pedro naquela ocasião. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizei que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Amém? Amém. Pode sentar. Graças a Deus. Quero dizer que estou feliz de poder estar aqui mais uma vez, convidado por nosso pastor Viola e a sua esposa. Glória a Deus. E eu estou feliz de ver minha tia Beth ali. Levanta a mão aí, tia. Aleluia. Queridos, o que eu desejo vos falar não é nada que o Espírito Santo já não está falando no decorrer do culto. Esses dias eu estava em casa e o Espírito Santo me direcionou a meditar sobre Josué. O Espírito Santo não trabalha com coincidências, ele trabalha com revelação. Nossa pastora nos ligou e disse que estava numa campanha queda das muralhas. E eu disse: não é à toa que o Espírito Santo estava me conduzindo a meditar esta passagem de Josué. Amados, mas o que é interessante dentro desse texto é o que acontece antes de chegar ao momento da quebra das muralhas. A nossa missionária leu no livro de Josué, capítulo 1, que Josué estava meio que atemorizado e espantado pelo fato de estar substituindo Moisés. Amém, queridos? Preste bem atenção, queridos. Imagine você ter que substituir alguém como Moisés. Tenta se imaginar você tendo que ficar no lugar de alguém no nível de Moisés. Será que seria fácil, irmão? Moisés era o homem que Deus falava com ele face a face. Moisés era o homem que Deus usou para que o mar vermelho se abrisse. Moisés foi o homem que Deus enviou 10 pragas no Egito. Moisés foi o homem que Deus mandou carne no deserto por meio de Moisés, que Deus mandou, que Deus fez sair água da rocha. Moisés foi usado para fazer tantas maravilhas. E agora um general, porque Josué era líder do exército, amém? Agora um general que não era profeta. Josué não era profeta,
Josué era um general que Deus escolheu para substituir Moisés, para conduzir Israel até o seu repouso, as terras de Canaã. E agora ele está meio que desanimado, a gente entende, mas Deus no capítulo 1 diz para ele: olha, Josué, versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus está dizendo a Josué: como eu fui com Moisés, não importa como você seja, isso não importa. O que importa é como Deus é. Amém? Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é mais estudado ou menos estudado. O que importa é como Deus é. E Deus está dizendo: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus não está dizendo: do jeito que Moisés foi, eu quero que você seja. Não, Deus está dizendo: do jeito que eu fui, do jeito que eu operei com Moisés, do mesmo jeito eu vou operar com você. Deus não muda, Deus não muda. Você pode ser diferente, mas Deus não muda. A mesma promessa que Deus fez a Moisés, a mesma promessa que Deus fez a Josué, é a mesma promessa que é feita às nossas vidas. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é o que eu sou, é o que Deus é. Não é o que você é o que Deus é. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Agora, queridos, Deus exige uma coisa de Josué, e é o que Deus exige de nós. Versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, o que Deus exige de nós é esforço, é ter ânimo. Amados, preste bem atenção. Quem gosta de andar com alguém desanimado? Ninguém. Nem Deus gosta de ter um servo desanimado. Você pode estar com medo, mas desanimado não. Você pode ficar espantado, mas desanimado não. Deus quer dos seus servos ânimo, esforço. Aleluia. Esse é o segredo do relacionamento entre Deus e o homem. Deus é quem faz os milagres, mas o homem deve se esforçar, ser animado. Aleluia. Queridos, então, antes de chegar à queda das muralhas, Josué, queridos, ele manda 2 espias para Jericó espiar a cidade, para que você entenda como era Jericó. O terreno dos irmãos geralmente é 10 por 25, não é isso? Mais ou menos é isso, não é? Então é 250 metros quadrados. A cidade de Jericó, você multiplica, 130 terrenos do tamanho do seu. Era um bairro pequeno, amém, queridos? Era a quantidade de 130 terrenos do seu. Um bairro pequeno, cercado por um muro de 10 metros de altura e 4 metros de largura. Era uma muralha dificílima de se entrar. E diga-se de passagem, a quem diga que havia espaço entre os muros, ou
seja, havia um buraco no meio, havia dois muros, um buraco no meio, onde se havia lanças. Se alguém tentasse pular de um muro para o outro, caía no meio e ali mesmo ficava. Era um lugar intransponível, dificílimo. Mas diz o texto que Josué mandou 2 espias para lá, queridos, e diz o texto que ao chegar ali, logo perceberam que havia 2 espias ali. Eles estavam na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ela morava em cima do muro. Só para vocês terem ideia de quão largo era aquele muro, capaz de abrigar uma casa. Diz o texto que esta prostituta escondeu os espias que Josué havia enviado, mas antes ela disse assim, capítulo 2, versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste dos reis amorreus, de Sehom, de Gog, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. O que Raabe está dizendo aos espias? Olha, nós ouvimos falar o quão grande é o vosso Deus. O Deus de vocês secou as águas do Mar Vermelho. O Deus de vocês deu vitória contra os reis de Gog, de Sehom. Também, versículo 11: desmaiou o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. O Senhor vosso Deus, preste bem atenção, irmão, o que está falando a boca de um inimigo. É o inimigo que está falando. Nós temos ouvido quão poderoso é o Deus de vocês. Nós sabemos que o Deus de vocês, Ele é Deus dos céus e Ele manda na terra. Querido, quem está falando isso é o inimigo que está falando isso. Agora, o que isso implica em nossas vidas? Amados, existe uma coisa muito interessante que acontece no seio da igreja. Preste bem atenção. O ímpio crê que o seu Deus tem poder. É verdade. Mas você não crê. O ímpio acredita que vai na igreja, vai fazer uma campanha e Deus vai responder. E você que está na igreja não acredita na campanha que você vai fazer. Queridos, preste bem atenção. O ímpio está dizendo: o Deus de vocês tem poder nos céus e na terra. E você? O que você diz do seu Deus? O que você diz do Deus que você tem servido? Ele tem poder nos céus e tem poder na terra? Quando nós voltamos para Mateus capítulo 16, quando nós avançamos para Mateus capítulo 16, diz o texto que Jesus, ele fez uma pergunta para os 12. Ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas falam de mim? O que dizem as pessoas de mim? E uns diziam: você é João Batista. Por quê? Porque João Batista tinha autoridade, falava com autoridade, não tinha medo de ninguém, chamava as pessoas, raça de víbora, vai se converter, e o Senhor é igual a ele, o Senhor tem autoridade. Outros dizem: você é Elias. Por que Elias? Elias fazia milagre, Elias fazia fogo descer do céu, Elias orava e Deus mandava chuva. Você é um profeta que faz milagre. É isso que as pessoas falam de Jesus. Jesus tem autoridade, Jesus faz milagre. Outros dizem: você é Jeremias. Por que Jeremias? Porque Jesus era homem sensível. Ele chorava quando ele via a situação difícil. Ele chorou diante de Jerusalém. Jesus tinha amor pelas pessoas. Jesus era um homem sensível. Outros se chamam de Jeremias, profeta chorão. Aí Jesus olha para os discípulos e dizem:
O que vocês dizem de mim? O que eu sou para vocês? Diga comigo, esse é o segredo. Esse é o segredo. O que Deus é para nós? O que Deus é para nós? Como você enxerga Deus? O que Deus é para você? O que Deus pode fazer por você? Quando Deus se apresentou a Moisés lá no deserto, ele disse: eu sou o que sou, eu sou suficiente na sua necessidade. O que você precisar que eu seja, eu serei. Eu sou o que sou. Deus é o que é. Aleluia. Os ímpios estão dizendo: ele faz milagre, ele cura, ele faz chover, ele derrama fogo do céu. E o que é que você está dizendo dele? O que é que você está dizendo dele? Os ímpios respeitam ele e você respeita. Os ímpios acreditam nele e você crê. A muralha não vai cair se você não crer. O problema não vai sair se você não acreditar. O ímpio está dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. E o que é que você está dizendo? Aleluia, 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 aleluia. Queridos, só que existe um detalhe. Quando a gente vê o povo confessando que Jesus é Deus, a gente temos que fortalecer a nossa fé. É para a nossa fé ser fortalecida. No capítulo 2 de Josué, olha só o que os homens disseram, versículo 23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo o que acontecera, e disseram: certamente o Senhor tem dado toda esta terra na nossa mão, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Espera aí, se o ímpio está dizendo que Deus tem poder, quanto mais eu. Se o ímpio está dizendo que Deus cura, quanto mais eu. Se o ímpio está dizendo que Deus abre a porta, quanto mais eu. Se o ímpio está dizendo que a muralha vai cair, quanto mais eu. Que a sua fé seja fortalecida por esta palavra. Receba a fé em nome de Jesus. Eu ministro fé sobre a tua vida. Receba fé, receba fé, receba fé em nome de Jesus. Ele abaceia. Eba quebarabaceia. Era camaraue. Areba quenahaue. Aleluia. 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 Querido, no capítulo 6, diz o texto que já estava na hora da vitória ser liberada diante de Jericó. Mas existe um segredo. Diga comigo: além do ânimo, além da fé, existe mais um segredo. Que segredo? Obediência. Você pode ser animado, você pode ter fé, mas se não obedecer o caminho que Deus te direcionou, não vai dar certo. Deus, ele direciona. Aleluia. A missionária disse aqui: Jesus poderia ter feito a pedra virar pão, mas aquilo era desobediência.
aquilo era fazer a obra de forma errada. Ela disse aqui: não adianta eu ter fé, não adianta eu ter poder, não adianta eu ter ânimo. Eu tenho que guardar a obediência. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que seguir o direcionamento do céu. O direcionamento é do céu. A revelação é do céu. Eu tenho que guardar a revelação de Deus. Senão, querido, vai dar errado. Deus disse assim: olha, a vitória é espiritual. E para a vitória ser conquistada, vocês vão ter que obedecer. Aí foi lido aqui: 7 sacerdotes, 7 trombetas, o exército vai na frente, atrás do exército vai o sacerdote carregando a arca, os sacerdotes vão tocando a trombeta, e tem um segredo: vão rodear por 6 dias. 6 dias. Amados, preste bem atenção. Se você tem um muro, do lado de fora está um exército tentando entrar no seu muro, você vai ficar em cima do muro olhando o exército lá embaixo ou não? Eu creio que sim, porque você vai tentar defender a sua cidade no muro, ou não é assim? Sim, você vai defender a porta e vai defender o muro. Aí está o exército de Israel dando volta no muro. Quantas voltas? 6 dias, e no 7º dia 7 vezes. O povo tocando trombeta, o exército caminhando em volta. Um dia acordou cedo. Você quer vitória, acorda cedo, tá? Acorda cedo. Não vai acordar tarde não. Quer vitória, acorda cedo. Acordou cedo e deu a volta no muro, tocando, fazendo barulho. E o povo lá em cima do muro, acredito eu, a Bíblia não fala, mas eu posso pensar, ou não? Sim, eu posso pensar. Só que o segredo, além deste segredo, que era 6 dias e no 7º dia 7 vezes, foi o direcionamento de Deus. Foi o que Deus direcionou. Mas qual que era o grande segredo disso? Versículo 10. Josué disse ao povo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga: gritai. Querido, porque esse foi também o outro grande segredo da vitória. Amados, preste bem atenção. Você está rodeando o muro, correto? O povo está lá em cima gritando: ei, seus hebreus de uma figa, eu duvido vocês subir aqui xingando você, xingando sua família. Eu duvido vocês entrar aqui dentro. Dá ou não dá uma vontade de responder? Dá ou não dá, irmão? Imagina, você está orando para Deus libertar alguém, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus fazer um milagre, curar alguma enfermidade, e alguém dizendo: eu duvido, isso não vai dar em nada. Xingando, falando um monte, aloprando você, zoando o barraco, e você tendo que ficar quieto. Fica quieto, não responda nada, não responda nada, não responda nada. Dá vontade de responder, mas a palavra de ordem era: cale-se, só obedeça o que Deus mandou fazer. Cale-se, não fique trocando ideia com o diabo, não fique conversando com o inimigo. Fique quieto e obedeça o direcionamento de Deus. Quem fica conversando com o diabo perde a vitória. Quem fica trocando xingamento com o diabo perde a vitória. Quem abre a boca demais murmura. Glória a Deus. Tem vitória que não é conquistada porque há uma murmuração. Vamos começar a campanha aqui, é 7 sexta-feira, aí você já fica murmurando: não sei não começou bem, já é o 2º dia, falta 5 ainda. Cala a boca, crente, fica quieto, espera a campanha terminar, vai fazendo a campanha quietinho, vai confiando em Deus. Se Deus falou que vai dar vitória, espera terminar. Esforça-te, tenha ânimo.
Os reclamadores não entram na terra prometida, não. Cala a tua boca, fica quieto. Guarda a palavra de ordem. Eu não quero, não faça ouvir a vossa voz. Não faça ouvir a vossa voz. Obedece, anda, rodeia a cidade. 6 dias, fica quietinho. Não murmura não. No 7º dia, dá 7 voltas. Não murmura não. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Queridos, isso é interessante, querido, porque dá uma volta no bairro. Vamos comparar aqui ao bairro do Parque Vitória. Você delimita aqui as divisas do bairro e dá uma volta. Legal, deu uma volta. Agora, dar 7 voltas é outra coisa, né? Uma volta é uma coisa. Agora, dar 7 voltas no mesmo dia a situação muda. Mas quem está com a boca fechada não murmura. Quem está com a boca fechada não reclama. Quem está com a boca fechada não dá lugar para o diabo. A vitória está aí. Olha o que você está falando. Olha o que você está dizendo. Se você está usando a tua boca para dizer não vou receber, como é que você vai receber? Se você está usando a tua boca para dizer essa campanha não vai dar certo, por que vai dar certo? Mas enquanto você não está crendo, tem gente lá fora crendo. Enquanto você não crê no seu Deus, o ímpio crê, o não crente crê. Eles crêem. Aleluia. Amados, diz o texto, quando nós avançamos para o livro de Mateus, que Pedro, quando Jesus disse, o que vós dizeis que eu sou, quem eu sou, Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é o profeta Elias, tu é maior do que o profeta Elias. Tu não é o profeta João Batista, tu é maior que o profeta João Batista. Tu não é Jeremias, tu é maior que Jeremias. Tu és o Deus vivo, tu és o Filho de Deus. Eu sei quem tu és. Se você sabe quem é Deus, a muralha já caiu. Se você confia no Deus da Bíblia, não há nada impossível para você. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se você olha para Jesus e realmente crê que Ele é o Filho de Deus. Ah, meu querido, não tem derrota não. Não tem derrota não. Aleluia. Jesus disse para Pedro, ei Pedro, você é feliz, bem-aventurado és. Porque quem te revelou, você não sabia disso. Você só soube disso porque meu Pai te revelou. Você viu pelo Espírito. Você viu pelo Espírito. Foi meu Pai que te revelou quem eu sou. E por causa disso eu te digo, você, Pedro, pedrinha. E sobre essa pedra, a pedra é Ele é a rocha. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, preste bem atenção, não é porta de Jericó não, é as portas do inferno, não é muro de Jericó não, é as portas do inferno, é os demônios mais terríveis que existem, não poderão te resistir, não poderão te resistir, não poderão te resistir, porque Deus te deu poder, Deus te deu poder, Deus te deu poder, Deus deu autoridade para você. Receba esse poder em nome de Jesus. Receba esse poder, receba esse poder, receba essa unção. Receba.
você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se você concordar aqui na terra, Deus concorda no céu. E isso não vale só para a missionária Maria, não. Vale para a missionária Silvana? Vale para a missionária Silvana também. Vale para o pastor Viola também. Vale para o obreiro também. Vale para esse moço. Vale para você. Vale para você. Vale para você. O que você ligar, o que você decidir na terra, Deus vai ligar no céu. De babá. Comunhão, 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 comunhão. Ligou na terra, Deus liga no céu. Concordou na terra, Deus concorda no céu. Essa é a chave que Deus deu para a igreja. Essa é a autoridade que Deus deu para a igreja. Concorda aqui, que é concordado lá. Deus já deu a chave. Deus já deu a chave. A chave já está na tua mão. A autoridade já está com você. Já está na tua mão. Não espera o anjo vir, não. O anjo já veio. Jesus já deu a ordem. Jesus já disse: ei, igreja minha, eu te dou a chave. A chave é: concorda na terra, eu concordo no céu. Liga na terra, eu ligo no céu. Receba essa palavra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Agradeço a oportunidade e devolvo a direção à pastora. Adore a Deus com as palmas. Aracabasuri mihalamahawe. Glória a Deus.